Público do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, na data de 6/10/2025, submetendo à aprovação a ata da sessão anterior. Sim. Obrigado, declaro aprovada. Quero cumprimentar inicialmente os colegas que compõem a Câmara, desembargadora Ari Iracema, desembargadora Joriza Magalhães, hoje com a ausência do desembargador Washington, justificadamente, vai ser avô pela primeira vez. Uma ausência mais que justificada. Também cumprimento o nobre representante ministerial, Humberto Biapina. Defensoria Pública está virtualmente. Doutora Socorro, uma boa tarde. Prazer tê-la aqui conosco. Advogados aqui presentes e virtualmente. Servidores, nosso secretário. Os pedidos de sustentação oral, o primeiro deles aqui já vejo que nós vamos demorar um pouco, tem sustentação oral das três partes. É uma apelação e remessa necessária. Processo 00-131-40-56-2018. Apelante Ministério Público do Estado de Ceará, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Icó, tem como advogado Fridtjof Crisóstomo Dantas Alves. Apelante também o Sindicato de Servidores Públicos lotados na Secretaria de Educação e Cultura do Departamento de... Um apelado, município de Icó e outros, advogado Saulo Gonçalves Santos e José Gutenberg dos S. Rodrigues Júnior, processo da minha relatoria. Eu indagaria aos nobres procuradores se dispensam a leitura do relatório, para que pudéssemos já empreender a sustentação. Quem, por favor, representa qual entidade? O sindicato da PEOC, excelência. Sim, a gente dispensa a leitura do relatório. Da PEOC é o doutor Ítalo. Doutor Ítalo. Pelo município de Icó, doutor Saulo. Boa tarde, dispensa, excelência. Dispensa também? É o doutor Gutenberg, né? Doutor Humberto também vai fazer sustentação. Obrigado. Então, vamos iniciar a sustentação desse processo da minha relatoria. Sim. Vamos iniciar a sustentação pelos apelantes. Doutor Fridtjof, pelo sindicato do município de Icó. Na sequência, assistiremos a fala do doutor Ítalo. Desembargadores, desembargadoras, saudar aqui o presidente Gleidson, saudar aqui também a desembargadora Maria Iracema, a desembargadora Joriza, satisfação em revê-la, que já tive o prazer de debater na disciplina da professora Natés, Teoria de Justiça, né, vários debates. Também saudar aqui advogados, colegas, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, serventuários da Justiça e demais pessoas que estão aqui nessa Câmara. Excelências, há 6 pontos aqui que merecem consideração, que são muito relevantes para o julgamento dessa questão. Fazendo aqui um contexto, é bom lembrar que de
2014. Na primeira oportunidade, foi alegada a prescrição do município em relação à lei de 2012 e o processo acabou voltando para o primeiro grau, porque ficou pendente de analisar o embargo de declaração, que, ao retornar, foi reconhecida essa prescrição da lei de 2012, só que o magistrado de primeiro grau ainda manteve a nulidade da lei de 2014, no sentido, basicamente, de reconhecer violação a esses 6 pontos que devem ser analisados, porque mesmo a sentença afastando a nulidade da lei de 2012, ainda permanecem outros pontos que não foram considerados no julgado, que redundariam na decisão de improcedência do pedido de nulidade do município nessa demanda. A primeira diz respeito à inadequação da via eleita, né? Até porque, na verdade, o que aconteceu na prática foi um controle abstrato dessa lei de 2014, até porque o Tribunal de Justiça do Ceará, na ADI 062 1562 47 2018, já havia discutido essa mesma lei, considerando formal e material a constitucionalidade desse diploma. Não fosse a LRI, não existir nenhuma inconstitucionalidade que justificasse a nulidade desse diploma de 2014. Num segundo ponto, que a gente também traz no recurso, em relação à ilegitimidade passiva da Câmara Municipal, a Câmara Municipal não podia nem ser parte no processo, porque a gente tem um entendimento, com base na sua 525 do STJ, ela não poderia juízo no devido processo legislativo e buscasse demandar em relação a qualquer nulidade na tramitação, caberia ao próprio vereador fazê-lo, através do mandado de segurança, se fosse o caso, e não o próprio município entrando com um pedido de nulidade, exercendo, na verdade, por via transversa, um controle que já havia sido feito desse diploma, não obstante a litispendência, porque, como já foi colocado, a questão já havia sido discutida na ADI que tramitou junto ao tribunal. Outro ponto de preocupação, Excelência, eu acredito que esse seja o principal, está ligado ao tema 1120, de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, oriundo do recurso extraordinário 129.7884, e aqui eu peço aspas apenas para citar um trecho deste recurso extraordinário, porque a questão colocada lá tem a mesma ratio decidendi que favorece o nosso recurso aqui. Por quê? Naquela situação, o TJDFT ele havia declarado a inconstitucionalidade de um diploma legal com base no regimento interno do Senado, né? Apenas de maneira resumida aqui, abre aspas, como julgou o TJDFT, da Lei 13.654/2018, que revogou o parágrafo 2º do artigo 157. E aí, o que é que ocorreu aqui em relação à violação do regimento interno que justificou essa decisão do TJDFT? Lá eles colocam que houve a supressão de uma fase do processo legislativo, onde se permitiria com base no fosse publicada. Essa fase ela acabou sendo ignorada, e aí o TJDFT havia julgado, com base nessa previsão do regimento interno, que a lei, a mudança seria inconstitucional por não ter observado essa norma do regimento interno. E aí, nesse julgado que deu origem ao tema, o que é que ficou colocado como fundamento principal? Abre aspas. Isso posto 18,
que revogou o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, o julgamento se restringiu à interpretação do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, não tendo sido caracterizado, contudo, desrespeito às normas pertinentes ao processo legislativo previsto no artigo 59 e 69 da Constituição. E isso deu origem à tese 1120, que diz o seguinte: em respeito ao princípio da separação de poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, quando não caracterizados desrespeitos às normas constitucionais, é defesa ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das casas legislativas por se tratar de matéria interna corporis. Então, da mesma maneira que o tema chegou nessa conclusão, é a situação que se põe, já que a fundamentação a ratio decidente da sentença do magistrado de primeiro grau é basicamente atrelada ao judiciário, não poderia fazer qualquer interpretação desse dispositivo na esfera nacional, na esfera do Senado. Também o mesmo entendimento, até para evitar que um distinguish, deve ser aplicado na situação que se põe. E dizer também, excelências, que existe na lei orgânica, no artigo 57, a previsão de que no regime de urgência, a votação desta lei poderia se dar em um turno. Está no recurso do Ministério Mental. Por fim, em relação à questão da lei de responsabilidade fiscal, nós também já temos o julgamento do Supremo Tribunal Federal, na ADI 3599, que estabelece que a falta de orçamento para esse tipo de lei que gera despesa por funcionalismo público, isso não torna a lei por si só nula, ela apenas posterga para o exercício seguinte os seus efeitos. Então, as duas bases da decisão do juiz de primeiro grau, tanto em relação à questão da LRF, como em relação à questão do regimento interno, elas não se sustentam. E mais, ainda dentro do tema 1120, se o judiciário, ele só se a ADI feita nesse processo. De verdade, o município ele tenta rediscutir novamente a matéria. E vejam, excelências, como é grave a consequência se for mantida a decisão do juiz de primeiro grau. Se a decisão do juiz de primeiro grau for mantida, isso quer dizer que qualquer Câmara Municipal no estado do Ceará vai poder mudar seu regimento interno da forma que quiser, inclusive contrariando a lei orgânica, e imagine quantas ações vão cair no tribunal depois discutindo nulidade de lei com base simplesmente em regimento interno. Isso gera um incipamento. Foi justamente assegurado, entre outros princípios, a segurança jurídica, já que o regimento interno ele não pode servir como base de fundamento para declarar a inconstitucionalidade ou a nulidade de uma lei, como é o caso. Em decorrência de todos esses argumentos, excelência, é um processo que já se arrasta há muito tempo. Muitas pessoas tiveram seus salários reduzidos de 200 para 100 horas, no âmbito local, para quem convive e vê o sofrimento das pessoas. Muitos que tinham empréstimo no banco tiveram que depois judicializar ações para conseguir pagar esses empréstimos, já que os empréstimos eram calculados em cima de 200 horas, que era uma jornada ampliada de caráter definitivo. Isso causou um impacto financeiro gigantesco para esses profissionais. Até hoje, tem pessoas que aguardam e têm a esperança de voltar às 200 horas que tinha, mas que, infelizmente, mesmo após o mandato, porque aguarda o desfecho dessa ação que indiretamente afeta a execução desse MS. Então, excelência, doutora Joriza, doutora Maria Iracema, doutor Gleidson, a gente clama por justiça, a gente espera que a decisão de primeiro grau ela seja reformada em sua integralidade e esperamos que o pedido de nulidade do município em relação a esta lei seja julgado improcedente na justiça. Eu já fiz citações orais, já atuei em demandas, essa é aquela que, para mim, demanda mais questão de justiça, porque ela é muito clara.
ela é muito límpida. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Fritjof e passo a palavra ao nobre advogado Ítalo Sérgio Alves Bezerra. Boa tarde a todos. Excelências, excelentíssimo senhor desembargador presidente e relator, desembargador Gleison, excelências desembargadoras que compõem o julgamento, ilustre membro do Ministério Público, servidores, colegas advogados que estão aqui e nosso policial aqui que está fazendo nossa segurança, boa tarde a todos. Excelências, falar depois do colega que defendeu os interesses também do sindicato e também representando os servidores, traz uma facilidade traz uma dificuldade, a dificuldade dele, mas e também nos dá uma tranquilidade em saber que o próprio Ministério Público também está emanado com a gente. Então, falamos eu, enquanto advogado do Sindicato APEOC, o colega que me antecedeu, advogado do Sindicato de Servidores, representando os servidores, a tese que a gente defende é a mesma tese defendida pelo outro membro do Ministério Público. E isso nos dá uma tranquilidade em fazer a defesa aqui nessa tribuna, excelência, porque a justiça, nesse caso, a nosso ver, ela é lídima no sentido da reforma e não apenas julgando, Vossas Excelências não estão apenas aqui julgando a constitucionalidade ou não de uma lei. Não é um julgamento abstrato nesse sentido, mas nós estamos a julgar aqui, Vossas Excelências estão a julgar aqui, nós estamos a defender aqui a ampliação definitiva, ou seja, 100 horas de trabalho para centenas de professores da rede municipal de Icó, né? Professores estes que já tiveram essa ampliação, mas, infelizmente, essa ampliação foi cassada por um conjunto de decisões administrativas tomadas pela gestão, que, a nosso ver, foram irregulares, ilegais, foram atacadas por mandado de segurança, foram defendidas aqui perante esse Tribunal de Justiça, quando o julgamento da ADI, citada pelo o colega que me antecedeu, e que foram trazidas novamente aqui para essa Câmara. Eu vou tentar, a partir de agora, ser bem objetivo e separei a nossa sustentação oral aqui em 3 editados. Primeiro, coisa julgada material. Então, veja, nós não estamos aqui a defender, pelo menos não nesse momento, a aplicação de uma tese proferida num tribunal superior, até mesmo no STF, ainda não. Estou aqui defendendo o primeiro argumento, que essa situação, essa lei que Vossas Excelências estão a julgar aqui, num julgamento que contou com a participação dessas mesmas partes, inclusive com sustentações orais das mesmas partes, já foi apreciado pelo Tribunal de Justiça. E por meio de um processo objetivo, um ADI, que foi ajuizada pelo próprio município, contra defendendo a declaração da inconstitucionalidade dessa lei. E esse tribunal, por meio do seu órgão máximo, né, à época, julgou a constitucionalidade dessa lei. Então, as mesmas partes que estão aqui, o mesmo município, entrou com esse processo objetivo, essa ADI, e esse mesmo tribunal julgou a constitucionalidade dessa lei. Porém, infelizmente, o município não se deu por satisfeito com o julgamento do Tribunal de Justiça e decidiu por reiniciar essa discussão na primeira instância, lá na comarca de Icó. Então, vejam, Excelência, já imaginou
se o julgamento no âmbito de um processo para depois a questão ser rediscutida na primeira instância, excelência. Então, seria o caso de suspender todas as ADIs aqui do tribunal, voltar o processo para as primeiras instâncias, ver a opinião do magistrado de piso e depois rediscutir aqui novamente no Tribunal de Justiça. E é possível que o tem a sua constitucionalidade declarada, quando tem a sua constitucionalidade assegurada pelo órgão máximo da Justiça Estadual, o órgão competente para isso, ela não pode, excelência, data máxima vem, a nosso ver, ser rediscutida, né, sob pena de violação da coisa julgada e, consequentemente, do princípio da segurança jurídica. Também com relação a bastante bem tenta se utilizar de uma ação declaratória para substituir a ação direta de inconstitucionalidade, que ele já entrou e já perdeu, né? E o terceiro argumento é a questão da ilegitimidade passiva da Câmara dos Vereadores, que, de modo surpreendente, sequer contestou o feito à época, causa uma espécie, a Câmara dos Vereadores receber a citação de uma ação que busca declarar a ilegalidade de uma lei aprovada naquele órgão e eles se querem apresentar a contestação. Aqui eu também não sei se a Câmara é parte aqui, eu acho que o advogado da Câmara aqui, não sei se vai fazer uma sustentação oral, era bom até que fizesse, defendendo os seus atos, né? E esses três argumentos, sem sequer entrar no mérito, já são suficientes para fulminar a presente ação, sendo reconhecida a coisa julgada material. Além disso, para não me repetir muito, o colega que me antecedeu falou da questão da votação nas cortes superiores, na Suprema Corte, inclusive, essa imiscuidade excessiva do Poder Judiciário, ele não poderia entrar nessa outra esfera. A prevalência da lei orgânica, também o colega fez um arrazoado bastante substancioso com relação a isso. E aí eu preciso fazer essa defesa também com relação ao mérito, né? A plena validade da legislação municipal, afastando o argumento no sentido de que posto na sentença de que houve uma violação à lei de responsabilidade fiscal em razão de uma ausência de dotação orçamentária, quando sabemos que o STF, Supremo Tribunal Federal, já determinou em vários precedentes um ADI ou nula, mas apenas impede sua aplicação em determinado exercício financeiro. Então, seria o caso de postergar a efetividade, não a vigência, a efetividade dessa lei para o exercício financeiro seguinte. Portanto, excelências, o Sindicato APO que vinha aqui à tribuna para requerer a esta egrégia terceira Câmara de Direito Público o acolhimento das preliminares de litispendência e coisa julgada, né, para que seja extinto o presente processo sem resolução de mérito, ou, de modo alternativo, que seja declarada a nulidade da sentença e, tendo em vista a maturidade da causa e a competência desse tribunal para fazer isso, que já seja julgado o mérito do processo de modo improcedente, o mérito da ação da petição inicial. Confiamos na sabedoria e no senso de justiça desses eminentes desembargadores. Obrigado pela atenção. Boa tarde. Agradeço ao Ítalo. E passa a palavra para falar em nome. Boa tarde. Posso começar, excelência?
primeiramente, boa tarde a todos os presentes, lembrado o Gleidson, advogados que me antecederam, aos demais que estão aqui presentes e a todos que nos acompanham online. Excelências, compreendemos a sensibilidade do tema, é óbvio. Na condição de professor universitário que sou, compreendo e concordo que um projeto de sociedade mais civilizada passa necessariamente pela valorização dos professores, isso é indiscutível, mas isso deve ser feito de forma prudente. Excelências, a formalidade deve ser respeitada, direitos possuem custos, e o cobertor da administração pública é curto, especialmente dos municípios do interior do nosso Nordeste, que são municípios, via de regra, pobres. Excelências, como foi muito bem dito aqui, o juízo de primeiro grau reconheceu a procedência parcial do pedido, anulando a Lei Municipal 924, de 2014, e reconhecendo a prescrição quanto à Lei 815, de 2012. Na sentença, o magistrado destaca expressamente ao regime para projetos de lei em regime de urgência, bem como a ausência dos estudos de impacto orçamentário financeiros exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalto que, posteriormente, o processo desce, e esse processo, essa sentença, ela fora chancelada por um outro magistrado no âmbito dos embargos de declaração e foi fundamentada ainda por esse outro magistrado. Não obstante esse recurso de apelação, sustentou-se uma mera irregularidade referente ao rito e que o Poder Judiciário não poderia adentrar nesse mérito, porque seria meramente interna corporis. Sustentou-se também um eventual conflito entre regimento interno e lei orgânica municipal, e o ponto principal, que é que a matéria já teria sido discutida no âmbito da ADI 062, 2018, Excelências, com todas as venhas aos colegas, ao douto membro do Ministério Público que chancela essa argumentação, mencionar e sustentar aqui que essa matéria já foi tratada no âmbito da ADI, em nosso juízo, fere a boa-fé objetiva e a lealdade processual. É aqui, mas eu menciono que já transita em julgado. Vamos falar de segurança jurídica agora. Vamos falar de respeito ao que já foi decidido. Já transitou em julgado por esta egrégia Câmara, de forma unânime, não teve divergência. Decidiu que a presente ação anulatória versa sobre matéria substancialmente distinta daquela discussão aqui. Agora, no agravo de instrumento ora mencionado, Vossas Excelências vão ver que a discussão é exatamente essa. O objeto deste agravo de instrumento foi tão somente esse. Repristinar esse argumento, aí sim é uma verdadeira ofensa ao que já fora decidido e sequer deveria ser mencionado. E esse deveria ser o nosso ponto de partida. Naquela DI, Excelências, a controvérsia centrou-se na suposta violação dos princípios constitucionais, ali no 37 caput, legalidade, moralidade, publicidade e impessoalidade. Já na presente ação, o foco é o controle de legalidade, isso já foi dito várias vezes em outras oportunidades, e não o controle de legalidade. Não há aqui que se discutir eventual inadequação da via eleita. O foco é a nulidade da lei em razão de vícios no
com todas as venhas aos colegas, e digo isso com todo respeito, ele é tão descabido que o relator da referida ADI mencionada, o desembargador Carlos Alberto Mendes Feitosa, ele consignou expressamente na emenda do julgado que eventual violação à lei de responsabilidade fiscal caracterizaria ofensa, inviabilizaria a ADI, mas foi chancelada por esse egrégio, por essa egrégio turma. Excelências, a pergunta, então, já que imagino eu que superado esse ponto, porque isso já foi decidido, isso já foi deliberado, isso sequer deveria ser mencionado, mas isso esconde um ponto. Por que se insiste tanto nessa tese, desembargadora jurista, que já foi decidido de forma unânime por essa Câmara? Me parece, excelências, que a resposta aqui é bem simples. É porque um dos pontos levados em consideração pelo juízo para a declaração de nulidade da lei municipal reside na flagrante violação à lei de responsabilidade fiscal. É fato, não foi realizado o indispensável estudo prévio de impacto financeiro e orçamentário exigido pela Lei 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, requisito essencial, sine qua non, para a criação de despesas dela se grave aproximadamente 4,62% da receita total prevista pelo município. Nós fizemos esse estudo posteriormente, o que significaria um impacto substancial no orçamento municipal, ultrapassando os limites prudenciais e máximos com peso e 20 do Ceará é firme e pacífica, no sentido de que a inobservância desses limites previstos na lei de responsabilidade fiscal configura vício insanável, tornando-o nulo. Vamos falar de consequências práticas da decisão, mandamentos da LINDB. Em levantamento realizado pelo município, levantamento este recente, agora de 2025, juntado aos autos, para que vossas excelências tenham a compreensão do porquê exige-se esse estudo, e ainda que vossas excelências também tenham em mente as consequências práticas da decisão, correta decisão do magistrado, iria comprometer gravemente a saúde fiscal do município, podendo até serem acarretando nas sanções do artigo 23, parágrafo 3º, como impedimento para receber transferências voluntárias. Excelências, nós devemos sopesar, as consequências elas são de ambos os lados, não é tão somente de um. É por isso que eu digo, tem que ser feito? Tem, mas tem que ser feito com responsabilidade, tem que ser feito cumprindo a lei. Justiça, excelências, vossas excelências bem sabem, se faz cumprindo rigorosamente a lei. Finalizo esse ponto esclarecendo uma outra questão que foi equivocadamente levantada em outra oportunidade. Hoje não, mas em outra oportunidade, foi, como muito bem foi dito aqui, nós já debatemos esse caso anteriormente. Excelências, o município arcou com esse custo num espaço muito diminuto de tempo. Foi menos de um mês. E assim o fizeram apenas para não descumprir decisão judicial que posteriormente teve sua eficácia suspensa, novamente, por decisão correta desta egrégia Câmara. Excelências, esse ponto por si só, essa ofensa à lei de responsabilidade fiscal por si só, ela já seria suficiente para matarmos a questão. Mas vou além, continuo. Há também uma manifesta ofensa ao regimento interno da Câmara Municipal. Afasto aqui por completo a tese da irregularidade formal. Imagina se usássemos isso em sede de ADI, por exemplo.
Veja bem, a votação em 2 turnos é mera irregularidade formal. Se não foi cumprido, prevalece o regimento interno da Câmara. O argumento utilizado pelo nobre colega aqui, ele, na verdade, ele leva ao entendimento contrário. O Poder Judiciário, nesse caso aqui, ele não analisou o regimento interna corporis para fazer controle de constitucionalidade. Na verdade, ele aplica o regimento que diz que a votação tem que ser feita em 2 turnos. Não é um controle de legalidade, é uma aplicação. Então, eu devolvo o argumento. Imagina se vossas excelências agora falam e decidem que não pode se fazer o controle de legalidade do regimento interno que prevê expressamente que a votação tem que ser feita em 2 turnos. A votação ela é feita em um só turno e o Poder Judiciário não pode mais apreciar essa lesão. Excelências, isso levaria a um comportamento completamente contraditório. Um outro ponto é que não há aqui um conflito entre regimento interno e lei orgânica. Nós mencionamos isso na peça também. Trata-se de um conflito aparente de normas solucionadas, segundo o qual, neste caso, o regimento interno da Câmara disciplina de forma específica a tramitação interna dos processos legislativos, exigindo a discussão em 2 sessões distintas para matérias submetidas ao regime de urgência. São os artigos 169 e 174 do regimento interno da Câmara Municipal de Icó. Embora a lei orgânica de Icó, de fato, confira ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa de solicitar urgência na tramitação de projetos, cabe ao regimento interno estabelecer as regras internas para esta deliberação, as quais não são hierarquicamente inferiores à lei orgânica, tendo em vista que o regimento interno é autonormativo primário, aprovado pelo Parlamento Municipal com autonomia constitucional. Excelências, o Supremo Tribunal Federal já afirmou o entendimento no sentido de que não há hierarquia entre lei orgânica e lei interna corporis, mas complementação de regras, sendo o regimento interno a norma especial que disciplina a dinâmica do processo legislativo municipal, entendimento este corroborado pelo Tribunal de Justiça do Ceará, menciona aqui o processo 0053-29-38-6-2021, de relatoria da excelentíssima desembargadora Maria Iracema Martins do Vale. Excelências, neste sentido, diante de todo exposto, requer-se que vossas excelências, não apenas com base de que o que já foi dito a lures em diversas oportunidades, o que faz aqui não é um controle de constitucionalidade, é um controle de legalidade que está sendo debatido, responsabilidade fiscal e incontrovérsia também a ofensa ao regimento interno da Câmara Municipal, ainda à luz da LINDB, dos artigos em que versam sobre levar-se em conta as consequências práticas da decisão, o município de Icó requer que vossas excelências se dignem a confirmar a sentença proferida pelo juiz Aquó, mantendo a declaração da nulidade da Lei Municipal 924 de 2014. Excelências, muito obrigado, uma boa tarde a todos e uma boa semana. Agradeço ao doutor Gutenberg e faço a leitura da ementa, porque entendo que ela contempla todas as questões abordadas da tribuna. O voto é longo e nós temos uma tarde bem intensa, mas acredito que será esclarecedora a leitura desta ementa. Caso em exame, remessa necessária e apelações interpostas pelo Sindicato dos Servidores do Estado do Ceará, contra a sentença da primeira vara da comarca de Icó,
que julgou procedente a ação anulatória proposta pelo município de Cor, em face da Câmara Municipal, declarando a nulidade da Lei Municipal 924 de 2014, por vício no processo legislativo e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Questão em discussão. Há 4 questões em discussão. 1. Definir-se a ausência da nulidade processual entre a presente ação anulatória e a ADI 062-1562-47-2018. 3. Determinar se a Lei Municipal 924 de 2014 padece de vício formal e material por afronta ao regimento interno da Câmara de Vereadores de Cor e à Lei de Responsabilidade Fiscal. E 4. Determinar se a ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro viola a Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 113 da ADCT, autorizando a anulação da lei municipal. Razões de decidir. A nulidade processual não se configura quando ausente prejuízo concreto, conforme o princípio da pars nullité sanguinis, especialmente diante da atuação do Ministério Público em segundo grau, com manifestação de mérito. O município é parte legítima para ajuizar a ação visando ao controle de legalidade de leis municipais que afetem diretamente sua esfera financeira e administrativa, sem nem coisa julgada. Examinou apenas a alegada afronta ao princípio do concurso público, não abrangendo os vícios formais do processo legislativo, nem a ausência de estudo de impacto financeiro. A Câmara Municipal possui legitimidade para figurar no polo passivo, em defesa de seus atos interna corporis, conforme súmula 525 do STJ. Não se aplica ao caso o prazo pressional do Decreto 20.910, de 32, tampouco a decadência da autotutela, por se tratar de controle judicial de legalidade de ato legislativo. O Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos interna corporis, quando invade de ilegalidade, não havendo violação à separação do Lei 924 da Câmara de Cor, ao realizar 2 sessões em uma única sessão, o que configura vício formal insanável. A norma também afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal por ausência de estudo prévio de impacto orçamentário e financeiro, requisito essencial para a validade da norma. Mantém-se a modulação dos efeitos de nulidade ex nunc, vedada a devolução de valores recebidos por professores após efetiva prestação do serviço. Dispositivo e tese. Recursos conhecidos para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhes provimento, efetivando o reexame necessário. É o voto, como vota a eminente desembargadora Joris Iracema do Vale. Também acompanho e parabenizo seu voto bastante minucioso e bastante conteúdo. Agradeço e anuncio o resultado, que a turma, à unanimidade, conhece dos recursos e rejeitando as preliminares, no mérito, nega-lhes provimento, efetivando o exame necessário, mantendo a sentença recorrida. Decisão e julgamento encerrado. Seguinte,
o processo 17 da pauta, PJE, processo da minha relatoria, a pessoa 866. Advogado, não prejuízo para ele também, a decisão atende os interesses da cliente. Mantém o voto, vereador Joriza, vereador Iracema. Também mantive o voto, professor. Mantenho. Anuncio o resultado, que é uma unanimidade. Conhece da apelação e nega-lhe provimento. 23 da pauta é uma apelação também da minha relatoria. Processo 3011-332-62-2023. Apelante Estado de Ceará, apelada Tereza Regina de Castro Almeida Alexandre. Advogado José Araújo Tavares Neto. Interesse da sua cliente. Confirmo, presidente. Turma unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Julgamento encerrado. 65. Apelação 390-2164-2024. Apelante Francisco Carlos Lopes Bittencourt. Advogado Marcelo Fernandes Menescal de Lima, apelado Estado do Ceará. Relatora, advogadora Joriza Magalhães Pinheiro. Doutor Marcelo, dispensa a leitura. Presente, presidente. Dispensa a leitura do relatório. Dispensado. Vossa Excelência tem um prazo de 15 minutos para sustentar. Agradeço, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos. Desembargador Gleidson, presidente. Desembargadora Joriza, relatora. Desembargador Iracema, completando o quórum de julgamento. Também o doutor representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas aqui, advogados, servidores da Justiça. E vamos aqui a servidores que foi prejudicado. Excelências, já lidaram com outros casos similares, inclusive cada um já tendo sua convicção pessoal formada, vários desses casos, tenho certeza, contrários a pleito do servidor, mas, enquanto patrono aqui da causa, é minha obrigação e meu dever vir aqui e tentar dar a melhor chance possível ao meu cliente, nem que seja apenas para viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias. Então, o que acontece? O apelante foi aprovado no concurso da FunSaúde para o cargo de engenheiro de segurança do trabalho, que tinha um salário previsto no edital e R$ 285 da Secretaria de Saúde, foi convocado para assumir o cargo de analista de gestão da saúde com um salário de R$ 1.900. Um salário realmente coisa de 1/5 do valor que estava sendo previsto, do valor que ele tinha a legítima expectativa. O entendimento firmado no Supremo, no RS 598099, já possuía o direito adquirido à convocação e ao montante nominal de remuneração. Não existe, por óbvio, direito adquirido a qualquer tipo de regime jurídico, direito adquirido a qualquer tipo de estrutura remuneratória específica. No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal diferencia os conceitos de regime jurídico e montante nominal de remuneração, ao esclarecer de modo diverso, em diversos julgados diferentes, que não existe direito adquirido a regime jurídico respeitada a irredutibilidade de vencimentos. Ou seja, os vencimentos não são parte do regime jurídico. Então, nós entendemos que o servidor apelante deve sim fazer jus à remuneração. Por quê? Porque a homologação do resultado final do concurso
Com a sua aprovação dentro das vagas, assegurou para si o direito adquirido a ser convocado para a função e recebendo a remuneração de composição da remuneração ao longo do processo, de que a remuneração nominal oferecida pela administração pública dentro do edital constitui um parâmetro vinculante para a administração pública e a sua redução de maneira unilateral consiste em alteração maligna do contrato de trabalho e vedação à irredutibilidade de vencimentos assegurada pela Constituição Federal. Nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para o entendimento que vem sendo firmado de modo reiterado no âmbito da terceira turma recursal ao julgar os processos oriundos dos juizados especiais da Fazenda Pública, no caso de servidores, a maioria deles com salários mais baixos, na casa dos R$5.000, ou aprovados para os cargos de nível médio. No âmbito da turma recursal, vem se formando um entendimento dominante favoravelmente aos servidores. No seguinte sentido, vem sendo aplicada interpretação conforme a Constituição para assegurar que, apesar de a redução dos vencimentos ser válida, ou seja, a lei não padece, estrito sensu, de inconstitucionalidade prospectiva, ou seja, para os concursos realizados após a extinção da FunSaúde. Para aqueles que já haviam sido aprovados dentro das vagas, antes da edição da lei, deve ser assegurado, independente se a convocação aconteceu antes do reiteradamente decidido no âmbito da terceira turma recursal. Eu mesmo, meu escritório, tem casos de clientes que tiveram decisões nesse mesmo sentido. E também é importante destacar que, em que pese o teor da súmula 37, súmula vinculante, perdão, 37, do Supremo Tribunal Federal, não é igual ao caso que nós temos aqui. O caso concreto que gerou o entendimento firmado no âmbito da súmula vinculante era aquele no qual servidores pertencentes a quadros de carreira distintos, porém com atribuições similares ou análogas, e aqui apenas de modo ilustrativo, seria o caso, por exemplo, de um analista administrativo da Secretaria de Planejamento pleiteando a equiparação de vencimentos com um analista administrativo da Secretaria de Educação. Nesse cenário, implica, sim, a vedação da súmula vinculante. No entanto, o que nós temos aqui no caso concreto é um cenário no qual os servidores paradigma, aqueles convocados antes da extinção da FunSaúde, eles foram aprovados no mesmo concurso, para os mesmos cargos, eles estão no mesmo quadro de carreira, estão sendo lotados nos mesmos órgãos, com a mesma remuneração e a mesma carga horária e a remuneração prevista no edital. A única diferença nós entendemos que existe um distinguishing apto a diferenciar, a afastar a aplicação da súmula vinculante 37, porque o que existe aqui não é a mera aplicação do princípio da isonomia, mas sim a efetiva existência de tratamento discriminatório e ilegal em servidores em situação jurídica equivalente. Nós entendemos que todos os servidores que foram aprovados dentro das vagas dos concursos editais 1, 2 e 3 da FunSaúde, no caso específico deste processo, o edital número 2 das carreiras administrativas, devem ter assegurado o regime jurídico de remuneração equivalente em relação ao seu montante nominal para preservar aquilo que já era direito adquirido, aquilo que já era legítima expectativa e também para assegurar que o Estado proceda com a boa-fé objetiva que dele se espera, de modo que o Poder Judiciário rechace de maneira muito clara a postura do a postura do Executivo de, em um momento, abrir um determinado concurso, oferecendo vagas com determinada remuneração, ou da remuneração mais alta, visando atrair mais candidatos, melhores candidatos, atraídos por esse valor, e aí, uma vez homologado o certame, reduzir a remuneração. Esse tipo de postura não pode ser avalizada pelo judiciário, é preciso que haja uma resposta firme no sentido de dizer os candidatos aprovados dentro das vagas devem, sim, fazer jus ao montante nominal de remuneração, pois ele integra o bloco de direito adquirido por ocasião da homologação do resultado final com a aprovação dentro das vagas. Importante destacar também o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível ao Poder Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário, modificarem editais de concurso para se adequarem a legislações supervenientes. No entanto, isso apenas é possível caso o concurso ainda esteja
prosseguindo, ele ainda esteja em curso. Uma vez homologado o resultado final, o Supremo Tribunal Federal entende que não cabe mais qualquer tipo de retificação, de modificação do edital para atender à alteração jurídica, alteração legislativa superveniente. Então, com base nessas razões, nós entendemos que o servidor, o apelante, deve sim ter o seu recurso provido para fazer jus a essa remuneração nominal de R$ 10.285. Não se trata de preservação de qualquer regime jurídico ou de qualquer estrutura remuneratória, mas sim apenas e tão somente de um montante nominal de remuneração. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Passo a palavra à ministra relatora. Desembargadora Joriza Magalhães. Essa Câmara já tem um entendimento pacífico nessa temática. Eu vou ler as razões de decidir, né, que constam na emita. O servidor foi aprovado em certame público para emprego público junto à FunSaúde. Contudo, no momento de sua investidura, a administração estadual já havia previsto a absorção dos empregados da FunSaúde junto à CESA, transmudando-os para vínculo estatutário e o aproveitamento dos demais aprovados para seu quadro pessoal, a partir do devido reenquadramento. Na oportunidade, houve a reestruturação dos cargos, com consequentes modificações de carga horária, nomenclatura e vencimentos, restando assegurado aos servidores a ausência de decesso remuneratório nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Estadual 18.338/2023. Quanto a este ponto, não há qualquer impedimento legal, uma vez que os entes públicos têm ampla discricionariedade para enquadrar e reenquadrar os servidores, desde que não implique na redução de seus vencimentos. Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563965, do Rio Grande do Norte, fixou a tese de que não há direito a adquirir posterior à edição da Lei Estadual 18.338 de 2023, não há que se falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimento, porquanto não eram percebidos antes do efetivo exercício do cargo, não havendo vínculo jurídico administrativo entre o promovente e o Estado do Ceará antes da edição da mencionada norma. Tendo sido servidor admitido pela administração estadual sob circunstâncias diversas dos demais servidores a quem pretende se equiparar, não se vislumbra base legal para a procedência de tal pretensão, inteligência da súmula 37 do STF. Também não se vislumbra, por fim, a inconstitucionalidade na legislação estadual. Dispositivo e tese, recurso desprovida. Como voto, senhor presidente. Agradeço. Desembargadora Iracema, como voto. Até porque é predominante, né, o entendimento desse tribunal. Agradeço. Também eu queria cumprimentar o doutor Marcelo pela brilhante sustentação inteligente, bem fundamentada, mas a decisão que a gente adota hoje aqui no tribunal, ela está vinculada à posição do órgão especial. Nosso órgão especial enfrentou essa matéria em mais de uma oportunidade, e gerando para nós, portanto, precedente de vinculação para as câmaras julgadoras. Eu acompanho a eminente relatora e anuncio o resultado, que a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega o improvimento. Julgamento encerrado. Próximo processo, 89 da pauta, também da desembargadora Joriza. Agravo de, aliás, é uma apelação. Número 300. Aproximando aqui, pela do município de Juazeiro do Norte. Doutora, a sua presença toda semana aqui é uma certeza, né? Assim como também o resultado dos processos que a senhora defende, né? Sim. Então, o voto da relatora, já acompanhado pelos demais membros, atende os interesses da sua constituinte. Ok, obrigado. Doutor, Vênia, o processo de apelação em pauta é o 10º de pauta? Quem está falando?
Sou Ainda não Arthur. foi chamado. Obrigado. Aguarde o Perdão, excelência. Anuncio o resultado. A turma unanimidade conhece do apelo e dá-lhe provimento. Julgamento encerrado. O 98, processo da desembargadora Maria Iracema. Município de Fortaleza, agravado, Raimundo Barbosa da Silveira, advogado, Guilherme Magalhães de Freitas Nascimento. Está presente? Doutor Guilherme, também o voto tem desinteresse do seu constituinte. Deseja sustentar? Anuncio o resultado. A turma, unanimidade, conhece do agravo e nega-lhe provimento. Julgamento encerrado. 113. Também da desembargadora Iracema. Apelação 0050 8132 Câmara, encontra aqui a tribuna, apelado, município de Massapê. Doutor Tiago, dispensa a leitura do relatório. Um prazo de 15 minutos para que Vossa Excelência possa se manifestar. Boa tarde, senhor presidente, desembargador relatora, demais doutor Joriza, Ministério Público. Silêncio. Vou tentar ser bem breve. A gente colocou todos os documentos possíveis para que se formule de fato essa monitória, ou seja, termos de homologação da licitação. O serviço foi prestado nos anos de 2017 a 2020. 2017, 18, 19 não teve nenhum problema, todos os serviços foram cumpridos e devidamente pagos. Nós só estamos cobrando apenas 2 meses, do mês de novembro e de dezembro de 2020, tá? Que, por coincidência ou não, foram os meses após a derrota do prefeito. O prefeito disse que eu iria pagar mais. A gente anexa todas as notas fiscais iguais às notas fiscais dos anos anteriores, 17, 18 e 19, eram serviços de aluguéis de caminhonete para as escolas, também algumas, se não me engano, ambulâncias. Ou seja, de fato, os serviços foram prestados, que se assim não tivesse sido feito, com certeza o município iria adentrar com alguma medida contra a empresa. E assim não fez, tá? A gente junta todos os pagamentos também do Tribunal de Contas do município, que falam que 17, 18 e 19 tinha uma média de 190 pleiteando, teve uma redução, se não me engano, 150 pagamentos, tá? Uma coisa também muito a se pontuar são os embargos monitórios do município, em que basicamente, além de não falar nada, com erros de processo, colocando informações de outros processos, ali eles falam, de fato, estou devendo o município, não que ele pede, que é assim, tá? Aqui, como muito bem pontuado em diversos julgamentos de Vossa Excelência, doutora, o artigo 373 do CPC, a questão da composição do ônus da prova. Então, a gente juntou aqui diversos documentos, a gente juntou diversas notas fiscais, os extratos de tribunais de contas em que o município pagava frequentemente a empresa, e o município, em momento nenhum, junta o pagamento desses 2 meses que a gente está solicitando. Muito pelo contrário,
não reconheço, não houve a prestação de serviços, mas caso não seja reconhecida a minha tese, eu só reconheço 47 mil, ou seja, justamente do ano de 2020, que é o ano que está sendo cobrado pelo município, pela empresa prestadora do serviço. Ou seja, o município não faz prova contrária ao que está sendo alegado na inicial, muito pelo contrário, ele diz de fato, estou devendo à empresa, e a sentença de primeiro grau é pela improcedência. Ou seja, a gente está aqui numa situação em que, caso não seja modificar a sentença de primeiro grau, é o autor de 10% do valor da causa. Ou seja, o serviço é prestado, eu vou cobrar e ainda levo uma multa. Então, assim, eu posso falar com mais propriedade porque, de fato, essa empresa prestava serviço a diversos municípios e no ano de 2020, depois das eleições, não prestou mais porque realmente não recebeu alguns pagamentos, quebrou várias ações trabalhistas. E de 4 ações, assim, eu posso citar Aracati, Pereiro, Itapiúna e essa de Massapê, todas as outras a empresa foi vencedora. Somente nessa que realmente eu não consigo compreender com a máxima mínima possível a decisão de primeiro grau, a empresa perdeu. Muito embora tendo provas robustas ao meu entendimento, e o pior de tudo, que ainda sofreu uma litigância de má-fé em 10% do valor da causa. Então, Excelência, sim, causa do município, é que a gente pede aqui o provimento da apelação para que seja modificada a sentença de primeiro grau. Obrigado. Agradeço ao doutor Tiago. Passo a palavra à eminente desembargadora Maria Iracema Martins do Vale, para as suas considerações. Presidente, a emenda está bastante extensa, mas eu vou procurar fazer só a pequena degritada e fazer alguns esclarecimentos. Parabéns pela sua sustentação, mas eu vou ler o procedimento processual civil e administrativo, apelação civil, ação monitória, existência de restos a pagar reconhecidos pelo município. É aí que eu estou dando parcial provimento por isso. Então, parcial provimento alterando a sentença para reconhecer o direito aos recebimentos dos restos a pagar que foram reconhecidos pelo município. Reconhecido e parcialmente provido. 39.470, não é isso? Pelo menos está dito aqui, que é o que o município reconheceu. Ok, eu agradeço. Foi conhecido parcialmente provido. Sentença também a multa foi relevada, né? Porque ele foi condenado em litigância de má-fé por uma parcialidade do recurso. Desembargadora, eu acompanho a eminente relatora. Desembargadora Joriza. Também acompanho, presidente. Tá. Anuncio o resultado, que a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso, dá parcial provimento. O 25. Processo da minha relatoria. A pedido de sustentação. Doutor Diego Faria Siqueira. Está em sala? Excelência, é a doutora Imaculada, no caso. Não estou conseguindo ouvir. A doutora Imaculada. Está conseguindo ouvir? Agora sim. Ok. Informo que a decisão atende os interesses da sua constituinte. Seu constituinte deseja sustentar? Não. Obrigada. Então, vou anunciar o resultado. A turma, unanimidade, conhece do recurso e nega provimento. Julgamento encerrado. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. 115, desembargadora Joriza.
Paixão está em sala. Olá, Doutora, boa tarde. doutora, Quem fala é a Natália Rezende. boa tarde, doutora Natália. A decisão da relatora, acompanhada pelos demais membros, tem decisão favorável ao seu constituinte. Deseja sustentar? Não, então não. Anuncio o resultado. Uma unanimidade conhece, nega provimento ao apelo do município. Processo é o 026-0969-83, 2022. Votação unânime. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, 116. Desembargador Iracema. Processo 3027-679-73, 2023. Apelante Francisco Miranda Julião Filho, advogado Arthur de Souza Sá, apelado município de Fortaleza. Relatoria, desembargadora Maria Iracema Martins do Vale. Doutor Arthur está em sala? Estou sim, Excelência. Não consigo ouvir Vossa Excelência. Dispensa a leitura. Não consegui ouvir. Está me ouvindo agora? Agora sim. Por favor, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispensa. A decisão foi favorável ao apelo? Não, é só o relatório. Dispenso. Se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Pois fica um prazo de 15 minutos para fazer sua sustentação oral. Perfeito, Excelência. Gostaria de saudar Vossa Excelência, desembargador Gladson, a relatoria da desembargadora Iracema, saudar todos os presentes. Prometo ser breve na minha sustentação, mas, de pronto, para além das questões de direito, venho, através desse momento, tentar sensibilizar Vossas Excelências, pois trata-se de uma situação onde trouxe muita resignação para o escritório e que eu venho aqui tentar, de alguma forma, trazer o bom direito e trazer sentimento de justiça para o senhor Francisco. O senhor Francisco é um microempresário que foi contratado pela Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, por meio do contrato 016-2016, tá? Foi lastreado pelo pregão eletrônico lá em 2015, para executar serviços de controle de vetores e pragas urbanas, desintetização, desratização em prédios públicos municipais, incluídos centros de acolhimentos e unidades administrativas e equipamentos sociais. Ou seja, Excelências, trata-se de um serviço essencial voltado à proteção da saúde coletiva e da dignidade humana, executado com zelo e dentro dos prazos pactuados. Após a execução, a própria administração emitiu uma portaria, a execução desses serviços, a própria administração pública emitiu uma portaria 125, lá de 2018, reconhecendo formalmente uma dívida no valor de R$ 61.667,90 por esses serviços realizados. No entanto, embora a dívida líquida e certa, o município não procedeu no adimplemento desses valores. Excelências, o que aconteceu após o reconhecimento dessa dívida é de extrema gravidade. Por mais de 2 anos após a portaria, o apelante buscou incessantemente o cumprimento voluntário do pagamento por parte do município, mantendo contato direto com os servidores Pedro e Lázaro do setor supramencionado, que reiteradamente prometiam a resolução do processo administrativo. A todo tempo, o apelante buscou a secretaria com o intento,
do adimplemento dos valores pela execução dos serviços já realizados. Estão nos autos mensagens de WhatsApp entre 2018, que é o ano do reconhecimento por meio da portaria desse valor da dívida do município para com o senhor Francisco, até janeiro de 2021. Portanto, 3 anos cobrando aos servidores, creditando a estes uma confiança para que fosse adimplida esses valores. No entanto, houve uma morosidade forçada pela administração, onde, mesmo ciente, mesmo com a portaria baixada da dívida que lhe era devida, mesmo assim, não houve adimplemento. Até desculpas, excelências, de dizer que o sistema estava fora do ar, que houve falta de energia, ambos os serventuários se utilizaram para que postergassem cada vez mais o pagamento, o adimplemento dessa dívida. Dívida essa, excelências, que está no patamar de mais de R$100.000. Essa conduta deliberadamente procrastinatória, incompatível com o princípio da moralidade administrativa, fere a lealdade institucional. A administração criou um ambiente de falta de expectativa para o prestador de serviço, mantendo o permanente estado de confiança. Ele confiava naqueles servidores da secretaria. E quando percebeu o decurso do tempo, valeu-se da própria demora que ela produziu para alegar prescrição. Não tem como aceitar isso, Vossas Excelências. É de uma deslealdade muito grande. Cumpre também destacar que no Decreto-Lei 92, invocado na sentença de piso, ele não poderia ser aplicado de forma automática, né? O artigo 4º é claríssimo, não ocorre prescrição durante a demora que no estudo, e aí eu busco nessa sustentação, excelências, o estudo justamente reconhecimento ou pagamento da dívida tiverem repartições públicas encarregadas de aplicá-la. E a prescrição, no artigo 9, sinalita a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade na data do que incorreu. Excelências, na portaria 125, 2018, não é apenas um marco temporal, é o ato inequívoco de reconhecimento da obrigação, que interrompeu e suspendeu o prazo prescricional, até o momento em que o município demonstrasse resistência ao pagamento, o que só ocorreu com a contestação da ação monitória. Até lá, o prestador tinha razões legítimas para confiar na promessa administrativa. Afinal, eram os servidores com que ele tratava para a execução dos serviços designados pelo edital. Houve uma quebra ética pública do dever e boa-fé. Esse processo revela não apenas um inadimplemento, mas uma violação frontal ao princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes, inclusive à administração pública, o dever de agir com lealdade e coerência durante toda a relação contratual. Essa postura é eticamente insustentável, juridicamente abusiva, pois afronta o princípio da segurança jurídica e proteção à confiança legítima, além de trazer um enriquecimento ilícito e violação da moralidade administrativa, pois, nesse momento, o município está se enriquecendo ilicitamente dos serviços realizados por esse apelante. Excelências, mais do que trazer razões de direito, eu venho trazer aqui razões de moralidade e administração pública, principalmente dentro do contexto político, social que estamos vivendo, onde o município de Fortaleza se valeu dos serviços realizados por esse apelante e, mesmo assim, se nega a fazer o pagamento até os dias atuais, mesmo com a portaria que confere a este apelante o direito àqueles valores. É com esse sentimento de resignação, com esse sentimento de busca pelo bom direito e pela justiça, que eu encerro minha sustentação e agradeço demasiadamente pela atenção de Vossas Excelências. É como eu termino. Agradeço ao doutor Arthur, registrando alguns cortes na sua fala, mas o raciocínio não deu para se perder. Acredito que todos nós acompanhamos o raciocínio no desenvolvimento de sua fala. Passo a palavra à eminente relatora, vereadora.
Iracema. A presente ação monitória, movida por Francisco Miranda Julião Filho, microempresa em face do município de Fortaleza, com fundamento no artigo 487, inciso 2 do CPC 2015. A questão em discussão foi devolvida a este tribunal a controvérsia em torno da ocorrência ou não da prescrição de pretensão formulada por a empresa em face da administração, à luz dos artigos 1º, 8º e 9º do Decreto-Lei 20.910 de 1932. As dívidas da administração prescrevem 5 anos, contados da data em que tornam exigíveis, conforme o artigo 1º do Decreto-Lei 20.910 de 1932. Sucede que, em caso, o prazo foi interrompido ainda na primeira metade, 3 de 5 de 2018, com reconhecimento da dívida por meio da portaria 125 de 2018, voltou a correr pelo tempo que faltava para completar 5 anos. Daí que a empresa tinha até agosto e novembro de 2021 para formular sua pretensão em face da administração, mas somente o fez em 4 de 8 de 23. Não subsiste dúvida que era realmente o caso de extinção do processo com fundamento no artigo 487, inciso 2 do CPC. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida. É com você. Eu voto de Vossa Excelência integralmente. Desembargadora Joris. Também acompanho a relatoria, presidente. Muito obrigado. Eu agradeço e anuncio o resultado, que a turma, à unanimidade, conhece do apelo e nega-lhe provimento. Julgamento encerrado. Agradeço ao doutor Arthur. Suspendendo a sessão, prazo de 5 minutos.
Perfeitamente. Vamos reiniciar nossa sessão. A apresentação de votos vista. Nós temos um 161. Esse processo, na verdade, eu pedi retirada de pauta, mas foi entendido na sessão anterior como retirada de mesa. Esse processo que está com prevenção para a desembargadora Joriza, eu deverei efetivar uma decisão monocrática reconhecendo essa prevenção. Então, retirar de pauta esse processo. O 61 é o processo de apelação 020-7273, número 30/2025. Partes envolvidas, Carlos Vinícius Nobremente, está da minha relatoria, na apelação 0003-632-81/2014. Processo 164 da pauta. Da pauta. Tem um voto visto da desembargadora Joriza. O processo é tudo com relação a medicamentos. O 64 é apelação 0003-632-81/2014, apelação envolvendo o Estado do Ceará e Eloani da Silva Conrado. Emitir voto no sentido de conhecer para negar provimento ao apelo. Em seguida, a desembargadora Joriza Magalhães pediu visto dos votos para o melhor exame da matéria e já vejo aqui que ela agostou o voto divergente. É isso, desembargadora Joriza? Isso, presidente. Desembargadora Iracema? Ok, muito obrigado. Anuncio o resultado. Presidente, eu gostaria eu gostaria de convencer o relator. Vamos deixar para Vamos deixar para o 942? Vamos deixar para o 942. Tá certo. Mas eu vejo que o seu voto está aqui e, como é uma sessão gravada, Vossa Excelência poderia ler pelo menos a emenda. Tá, a vacina LERG, ela não é medicamento. Aí a divergência começa por aí, porque eu junto aqui uma resolução da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, em que ela diz expressamente que as vacinas são medicamentos imunobiológicos. Então, a partir daí, uma questão prática, de que essa vacina, ela é medicamento. Hoje vamos fazer diferente, eu peço vista desse processo. Pronto. Né? Para não ficar uma divergência por algo que é naturalmente reconhecido. Não é de direito, não é matéria de direito, Tudo que nós bem, já então compreendemos nossa visão. Mas peço vista do processo. Ok. Ok? É isso. O 165, apelação cível 0052867/2020, que são parte José Erisvaldo Vieira Coutinho, Estado do Ceará. Isso é a questão dos honorários do defensor dativo, que Vossa Excelência pediu vista, né? Eu não consegui. Não conseguiu elaborar. Então fica adiado para. Eu vou. O seu substituto poderá trazer para não tirar de pauta. Com o meu substituto, né? Vamos só. Esse não teria que tirar de pauta, né? Só adiar então, né? É porque se for esperar que Vossa Excelência retorne, teria que tirar de pauta. Então, só
Adiar para a próxima sessão. Vou conversar com ele. 162, um processo da minha relatoria. Era para haver um voto que eu acho que o doutor Birman, né, que estava substituindo o desembargador Washington, estava diferente, o seu estava diferente do dele. É isso mesmo. É esse mesmo. Mas, pelo que eu vi aqui, o senhor não É a mesma alterou. a questão da RPV para poder ficar tudo concentrado. Pronto, e aí eu peço visto e fica na mesma situação do anterior. Tá Quero certo. conversar com o porque doutor porque a divergência aqui, o Washington, ele passou a adotar nosso posicionamento. Só que a divergência aqui está só no RPV. É, só a data, né? Que eu considero do trânsito em julgado. Isso. E a divergência é de que é do requerimento do precatório. Tá certo? A divergência é só essa. Quer dizer, nós temos dois temas de divergência no mesmo recurso. O primeiro já foi resolvido, que é os honorários do cumprimento individual de sentença. Está resolvido. O embargador não gosta de vigia, mas aderiu, salvando o entendimento dele. Mas subsistiu a questão do RPV. Tá bom? Então, Vossa Excelência fica com vista desse processo. É 162, processo agravo de instrumento 30.16.693.84/2025. Partes, município de Fortaleza e Rômulo Teixeira Ferreira. A relatoria da desembargadora Joriza, o 30. Da pauta primordial, equipamentos limitados. A desembargadora Joriza é relatora, processo adiado, porque também há uma discussão sobre a aplicação do ITBI, né? Incorporação de bens, não é isso? Isso. Essa matéria não já está resolvida aqui, não? Não, porque ele divergiu, né? E realmente não podia nem... Porque esse processo... Então... Mas aí a relatora... Entrou, mas ele não está aqui. Agora ela vai tirar férias. Eu fico isso aí é porque esse aí ele já iria para o 942, né? Então vamos aguardar. Se houver necessidade, ele tira de pauta no decorrer de suas férias, ok? Porque ele entrou agora. Ele entrou porque, mas na verdade ele já tinha, ele voltou, mas... Eu nem estava aqui. Exatamente. Quando houve a divergência. Então vamos deixar, por enquanto, na pauta. Ele não pode ser julgado hoje, porque o desembargador Washington não está presente, então ele fica adiado. Ele fica adiado. Se, por acaso, nas próprias sessões, esse impedimento continuar com a ausência de Vossa Excelência, a gente retira de pauta novamente. A não ser que o desembargador Washington aquecer. Pode ser também. Né? Vamos ver como virá o voto. Né? Isso. Aí eu não me oponho. Se ele aquecer... Tá certo. Eu estou segura. Processos adiados do SAG. Na desembargadora Iracema, pedido da relatora. Esse é Arisnilson Bezerra Loyola, até de pronunciar difícil. Arisnilson.
Relatora, desembargadora Maria Iracema Martins do Vale. Processo adiado. Do SAG. O processo 020. Ânia Gomes Evangelista, apelante e apelado do município de Maracanaú. Processo da minha relatoria, eu estou conhecendo, dando parcial provimento, o desembargador Jorge está pedindo vista concedida. O número 2 do SAI, da minha relatoria. Temos aqui pedidos ainda adiados a pedido dos relatores, que são processos do desembargador Washington. Todos eles estão adiados. E o 93 da desembargadora Iracema é o 020-1220-73-2022. Apelação civil, em que são parte Estado de Ceará e a Gomes Pinheiro. E 2 da desembargadora Jorisa. O 133 é o processo 31.276.50.2023, apelação que parte do Banco do Brasil, município de Fortaleza. Estou impedido, declarei suspeito por motivo de foro íntimo e por falta de quórum ele também está sendo adiado. E o 63, também da relatoria da desembargadora Jorisa Magalhães Pinheiro, processo do 3014 de instrumento. Encerrado aqui os procedimentos especiais. Doutor Humberto Ibiapina, algum requerimento dos processos da sua instituição? Doutora Socorro, algum requerimento? Congratulação. Doutor Marcos Renan, estão todos de acordo? De acordo. Conduzirem. Todos de acordo? De acordo, presidente. Todos os meus votos. Minha vez também confirmo todos os votos proferidos na condição de relator e vogal. Os processos julgamos hoje, Davi. Só o problema é que a sustentação oral consumiu o nosso tempo, foi? Mas assim mesmo estamos saindo às 15h45. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.